Caríssimos amigos do canal Toninho do Táxi, estamos chegando com mais um vídeo. Este conteúdo é muito interessante e ele serve para todos nós. Vejam bem, o diabo apareceu a 3 monges e disse-lhes: se eu vos desse o poder de mudar algo do passado, o que mudarias? O primeiro deles, com grande fervor apostólico, respondeu: eu impediria você de fazer com que Adão e Eva caíssem no pecado, para que a humanidade não se afastasse de Deus. O segundo, um homem cheio de misericórdia, disse-lhe: eu te reteria de Deus e tu te condenarias para sempre. O terceiro deles foi o mais simples e, em vez de responder ao tentador, ajoelhou-se, fez o sinal da cruz e orou: Senhor, livra-me da tentação do que poderia ter sido e não foi. O diabo, gritando e tremendo de dor, se foi. Os outros 2, surpresos, disseram-lhe: irmão, por que respondestes assim? Ele respondeu: primeiro, nunca devemos dialogar com o diabo. Segundo, ninguém no mundo tem o poder de mudar o passado. Terceiro, o interesse de Satanás não era provar a nossa virtude, mas prender-nos ao passado, para que negligenciemos o presente, o único momento em que Deus nos dá a sua graça e podemos cooperar com Ele para fazer a sua vontade. De todos os demônios, o que mais aprisiona os homens e os impede de serem felizes é o do que poderia ter sido e não foi. Então, nós precisamos tomar todo cuidado, porque vejam bem, de todos os demônios, o que mais nos aprisiona aos homens e os impede de serem felizes é o do que poderia ter sido e não foi. O passado está à mercê de Deus e o futuro na sua providência. Só o presente está em nossas mãos. Então, viva o momento. Bem, galera, então nós vimos aqui a resposta desse terceiro monge, porque os dois, o texto aqui nos diz que eles caíram na lábia do diabo, que o diabo perguntou: se eu te desse o poder de mudar algo do passado, o que você mudaria? Então um disse que mudaria, não teria deixado ele tentar Adão e Eva para que a humanidade não tivesse caído no pecado. O segundo, um homem cheio de misericórdia, disse-lhe: eu te reteria de Deus e te condenarias para sempre. Então veja bem, esses 2 monges caíram na lábia do diabo, porque o passado, como o terceiro falou, não tem como modificar. Não há ninguém no mundo que mude o passado. O passado é passado. É como a água do rio passou, nunca mais volta. Não tem como voltar ao passado. Aí a resposta dele foi maravilhosa, porque ele disse assim: primeiro, nunca devemos dialogar com o diabo. Jamais devemos dialogar com o diabo. Não devemos dar crença para ele, de hipótese alguma. Segundo, ninguém no mundo tem o poder de mudar o passado. Terceiro, o interesse de Satanás não era provar a nossa virtude, mas prender-nos ao passado, para que
negligenciando o presente, o único momento em que Deus nos dá a sua graça, e podemos cooperar com Ele para fazer a sua vontade. Então veja bem, não podemos querer viver do passado, porque nessas condições aqui, o demônio ele está nos aprisionando ao passado, porque ele sabe que o passado é impossível. Então ele quer nos aprisionar ao passado, porque aí ele vai deixar. Nós não vamos viver o presente, que é a graça que Deus nos dá, que é a vida que Ele nos dá constantemente. E deixando de ver o presente, nós vamos estar ausentes de Deus e vamos estar nas lábias do diabo. Amados irmãos, um grande abraço para todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima.